Em 2012, quando eu estava concluindo minha graduação na Unicinos, eu comecei a fazer um curso gratuito de coreano oferecido lá pelo Kim Sejong Institute. Eu comecei a fazer o curso porque eram aulas gratuitas de uma língua estrangeira dadas por uma falante nativa. Meu conhecimento de coreano anterior a isso era muito baixo. Eu tinha uma noção básica de como Hangul, o alfabeto coreano, funcionava, mas meu conhecimento sobre a pronúncia da língua era em grande parte baseado em explicações que eu li em enciclopédias. Pois bem, se você já estudou coreano, ou pelo menos sabe o Hangul, deve saber que as consoantes obstruentes do coreano, ou seja, as oclusivas, africadas e fricativas, se classificam em 3 séries, geralmente chamadas de aspiradas, laxas e tensas, ou nomes nesse estilo. Pois bem, as aspiradas, como o nome dá a entender, devem ser pronunciadas com aspiração. Se você não sabe o que é aspiração, confere meu vídeo já mais antigo aqui no canal tratando desse tema. As laxas são pronunciadas relaxadas, supostamente sem aspiração, e as tensas são pronunciadas tensas. Mas o que exatamente é uma pronúncia tensa? Que característica fonética descreve o que é ser tenso? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. O que são as tais consoantes tensas do coreano? Mas já vou dar um spoiler. Elas não existem. Não passam de uma farsa. Existem muitas coisas que te ensinam sobre línguas que não são verdade. Nem sempre elas são mentiras intencionais, mas são mentiras mesmo assim. Mas o que não é mentira é você poder discutir esse e outros assuntos mais de perto comigo e outros entusiastas de língua se tornando um membro desse canal. Como agradecimento, você tem acesso a diversos benefícios, incluindo a possibilidade de participar de grupos de WhatsApp comigo e acesso a material exclusivo com as fontes que consulto para a produção dos vídeos. E claro, com seu apoio eu consigo produzir cada vez mais vídeos aqui, trazendo diversos assuntos sobre línguas e linguística. E meu muitíssimo obrigado aos poucos, mas gigantes membros que o canal já tem. Vamos começar abordando as outras 2 séries de consoantes. As consoantes aspiradas são, supostamente, consoantes pronunciadas com aspiração. E se você ouvir os falantes nativos pronunciando essas consoantes, vai claramente notar que realmente são aspiradas. Vamos começar ouvindo alguns exemplos com o P aspirado. As pronúncias que vocês vão ouvir aqui são de uma falante nativa e foram retirados do canal Korean with Miss Vicky. Se você tem interesse em coreano, dá uma olhada nesse canal e considere se inscrever. Vou deixar o link para o canal na descrição do vídeo. Enfim, vamos lá. 팡, 팡, 파도, 파도, 필리핀, 필리핀, 롤리팝, 롤리팝, A aspiração é bem clara, né? Vamos ver exemplos com T aspirado agora. 타, 타, 타조, 타조, 토마토, 토마토, 제트, 제트, Com Che aspirado. 차, 차, 차다, 차다, 치즈, 치즈, 초콜릿, 초콜릿, E com K aspirado. 칼, 칼, 코리, 코리, 케이크, 케이크, 초콜릿, 초콜릿, Tudo aspirado como descrito, então tá certo, essas consoantes são mesmo aspiradas. Agora vamos ver as chamadas consoantes laxas. Essas recebem esse nome porque a pronúncia seria mais relaxada que nas aspiradas e supostamente sem aspiração. Vamos de novo começar ouvindo exemplos com o P laxo. 방, 방, Peraí, dá pra ouvir claramente uma aspiração aí também. Como assim? A pronúncia parece a mesma do P aspirado, né? Pois é, e é mesmo. As duas são pronunciadas da mesma forma aspirada, mas apenas no começo das palavras. Veja o que acontece quando essa consoante aparece no meio das palavras. 바보, 바보, Note que aqui ela aparece 2 vezes, no começo e no meio da palavra, e a pronúncia é diferente. 바보, 바보, No meio das palavras o som não é aspirado e na verdade chega a ser até vozeado, como um B mesmo. Pois é, as consoantes laxas possuem essa diferença na pronúncia. Quando começam a palavra, elas são aspiradas e desvozeadas. Quando estão entre vogais, são não aspiradas e vozeadas. A mesma coisa se nota nos outros grupos. 달, 달, 파도, 파도, Aspirada no começo, vozeada no meio. 자다, 자다, 의자, 의자, Aspirada no começo, vozeada no meio. 가방, 가방, 가격, 가격, Aspirada no começo, vozeada no meio. Assim a gente pode dizer que a série laxa possui variação alofônica. Se você não sabe o que são alofones, vê meu vídeo sobre fones e fonemas.
Na pronúncia mais padrão do coreano atual, a pronúncia de Seul, basicamente, elas nunca são pronunciadas desvozeadas e não aspiradas, como a princípio o nome dá a entender. Elas são desvozeadas aspiradas no início das palavras e vozeadas no meio. Mas apesar de tanto as laxas quanto as aspiradas serem aspiradas no começo de palavras, ainda existe diferença entre a pronúncia dos dois tipos. Compare os pares mínimos aqui. 팡, 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 팡. Consegue notar a diferença? Ela existe, mas não está na consoante em si, e sim na vogal que vem em seguida. Na versão laxa, a vogal que a segue é pronunciada com um tom baixo. 팡, Na versão aspirada, a vogal que segue é pronunciada com um tom alto. 팡, 팡, 팡. O mesmo acontece com outros pares, perceba. 다, 타, 다, 타. 차다, 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 차다. 칼, 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 칼. Então, caso você seja estudante de coreano e sempre tenha tido dificuldade de diferenciar esses dois tipos de consoantes, agora você já sabe. No início das palavras, elas são iguais. O que vai diferenciar uma da outra é o tom que você vai colocar na vogal que vem depois. As aspiradas dão um tom alto à vogal e as não aspiradas um tom baixo. Tá, mas e as tensas? O vídeo não era sobre as consoantes tensas? Sim, mas para que vocês consigam entender por que não existe nada como consoante tensa, era necessário primeiro ter uma ideia de como funcionam as outras duas séries, que não seriam tensas supostamente. Pois então, as consoantes tensas possuem esse nome porque elas são articuladas de maneira tensa, ou é o que se diz. O problema é que ninguém nunca conseguiu definir exatamente o que diabos é essa articulação tensa. Já foi sugerido que elas seriam pronunciadas como creaky voice, aquele som de garganta apertada quando se fala dessa forma. Mas não parece ser isso. Já foi sugerido que fossem alguma forma de ejetivas, mas obviamente não é nada parecido com isso também. Vamos ver alguns exemplos de palavras pronunciadas com essas consoantes e você pode pensar no que parece ser para você. Vamos começar de novo com a bilabial, o P tenso. 빵, 빵. 바쁘다, 바쁘다. Conseguiu notar a diferença em relação aos outros dois tipos de P? Fica bem claro que o P tenso não é aspirado nem no começo nem no meio das palavras e tampouco é vozeado. Mas tem alguma coisa diferente nele? Tem algo de tenso? Eu nunca consegui notar nada assim. Ele sempre me soou exatamente igual a um P desvozeado e não aspirado. Um P do mais simples, mais ordinário que você vai encontrar em 90% ou mais das línguas do mundo. Compare a pronúncia dos três tipos de P. 빵, 팡, 팡. 빵, 팡, 팡. Dá para notar que no começo das palavras ele também faz a vogal que vem depois soar num tom alto, igual ao P aspirado e diferente do P laxo. Mas fora isso não se vê nada de diferente nessa consoante, né? Não que eu consiga notar, ao menos. E você? Veja a pronúncia do T tenso agora. 따, 따. 뚜, 뚜. Soa como um T normal para mim, e para você? Ele aumenta o tom da vogal sim, mas ele mesmo não tem nada fora do comum. Compare de novo com os outros dois T's. 따, 타, 다, 따, 타, 다. E agora veja o Tcha tenso. 짜다, 짜다. 진짜, 진짜. E a comparação dos três tipos. 짜다, 차다, 차다. 짜다, 차다, 차다. E o K tenso. 꼬리, 꼬리. 까마귀, 까마귀. E a comparação dos três tipos de K. 꼬리, 코리, 고리. 꼬리, 코리, 고리. Em todos os casos, eu não percebo absolutamente nada de diferente de um P, T, Tcha e K plenos nessas consoantes. Eles aumentam o tom da vogal seguinte no começo das palavras, como mencionei, e no meio das palavras elas são mais alongadas, como geminadas, mas não tem nada de tenso nelas por causa disso. Mas isso poderia ser só um erro de percepção meu por não falar essa língua nativamente, né? Sempre é complicado diferenciarmos com clareza sons que não são fonemas distintos na nossa língua materna. Mas veja que interessante esse estudo que se baseou na percepção desses supostos sons tensos entre falantes de coreano. Nele, o autor apresentou para falantes nativos de coreano gravações de palavras monossilábicas pronunciadas por falantes nativos de coreano que começavam com a consoante tensa e por falantes nativos de mandarim que começavam com a consoante surda não aspirada do chinês. As pessoas a quem os sons eram apresentados precisavam dizer se para elas a pronúncia parecia ser feita por um falante nativo de coreano ou um estrangeiro.
Os resultados mostraram que os participantes da pesquisa não sabiam dizer se era um falante nativo de coreano ou um estrangeiro pronunciando a palavra. Ou seja, eles não foram capazes de perceber a diferença entre as consoantes tensas do coreano e as consoantes surdas não aspiradas do chinês. Eles simplesmente chutavam a resposta porque não havia diferença perceptível entre as duas pronúncias. Da mesma forma, quando apresentadas as pronúncias das consoantes do coreano em contraste com as do espanhol, eles também não foram capazes de perceber diferença. Novamente, simplesmente chutaram a resposta. Ou seja, os próprios falantes nativos de coreano não percebem diferença nenhuma na forma como as consoantes supostamente tensas são pronunciadas, em comparação com uma oclusiva surda não aspirada ordinária como as encontradas na esmagadora maioria das línguas faladas no planeta. E se não existe diferença perceptível, não tem como uma diferença surgir. Se o falante não percebe nada diferente, não tem como reproduzir nada diferente, né? Então é isso, não existe nenhum tipo de consoante tensa em coreano. É simplesmente uma porra de uma consoante surda não aspirada das mais fuleiras que você vai encontrar em qualquer língua. A suposta característica tensa dessas consoantes se manifesta na vogal seguinte ou na formação da geminação, o alongamento da consoante, mas nada disso implica numa articulação tensa. Essa suposta tensão também existiria na fricativa alveolar, o S do coreano. Diferente das oclusivas, onde existem 3 tipos, no S temos só uma forma considerada laxa e uma considerada tensa. Compare a pronúncia de um par mínimo diferenciando essas duas consoantes. 속, 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 속. A gente pode perceber que na versão laxa existe aspiração, mas a vogal seguinte é pronunciada em um tom baixo, então ela se assemelha mais a uma laxa que a uma aspirada mesmo. 속, 속. Já a versão tensa soa de novo como um S normal, sem nada demais, exceto pelo fato de a vogal depois dele ser pronunciada num tom alto. 속, 속. Agora veja o comportamento dessas consoantes no meio das palavras. 의사, 의사. Na laxa, a gente pode notar que a aspiração continua mesmo dentro das palavras. Ela não fica vozeada ou desaspirada como as oclusivas. Então ela se comporta aqui mais como se fosse uma consoante aspirada mesmo. 샀어, 샀어. A versão tensa continua sendo um S normal, mas agora geminado, como qualquer consoante tensa fora do começo das palavras. Enfim, reiterando, o que a gente pode concluir é que não existe nada de tenso nas consoantes tensas do coreano. Elas são oclusivas simples, ordinárias como as oclusivas surdas não aspiradas de qualquer língua do mundo. A única coisa que elas manifestam que seria uma tensão é o aumento do tom da vogal posterior quando elas começam uma palavra, ou uma geminação delas próprias quando estão no meio de uma palavra. Então, se você estava até hoje desesperado tentando entender o que diabos é uma consoante tensa do coreano, agora você já sabe. Não é nada. Vejam o vídeo da Miss Vicky de onde tirei os exemplos. Vou deixar linkado aí na descrição. Ela mesma compara essas consoantes com as oclusivas do espanhol e do chinês. Existem muitas outras coisas interessantes para falar sobre a fonética e fonologia do coreano e de muitas outras línguas, mas isso fica para vídeos futuros. Além de se tornar um membro do canal aqui no YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente para você. Ou se você não pode se tornar um apoiador regular, também pode fazer uma doação espontânea via Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube mesmo. Mande junto uma sugestão de vídeo. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. Você também pode ajudar de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações para ser informado de vídeos novos. E me segue lá no Instagram também. Obrigado e até mais!